Podes crer com José Fidalgo, bem-vindos a mais um episódio. O tema deste episódio é Sentia-me como um prostituto e um vendedor da banha da cobra. Como já mencionei, estes episódios não são cronológicos. E vamos então para o ano de 2010, ano em que eu peço admissão a tempo integral da Igreja Maná. Muitas coisas já estavam há muito tempo a incomodar-me. E sabia no meu íntimo que aquele não era mais o caminho de Cristo. Já andava a adiar esta decisão já há algum tempo, mas o medo se tinha apoderado de mim. E porquê? Porque veja, pai de 5 filhos, eu questionava como é que eu vou sustentar a minha família. Toda a minha juventude passei na Igreja Maná. Eu converti-me com 16 anos, na Igreja Maná, em Lisboa, numa igreja que é conhecida como a Igreja da Praça de Espanha, que fica situada exatamente na Praça de Espanha, em Lisboa. E foi lá que eu me converti em 1986. E como deve calcular, este tempo todo que passamos foram anos e anos de vida, onde gastei toda a minha energia, todo o meu tempo de jovem nesta instituição. Mas, como eu já disse, muitas coisas vinham a incomodar-me. E estava na hora de pedir a minha demissão e filo em 2010. E eu sentia-me como um prostituto, o que me levou a agir, apesar do meu medo de como é que eu poderia sustentar a minha família. Eu sentia-me como um prostituto, como um vendedor da banha da cobra, porque falava de coisas que eu não acredito mais, ensinava coisas que eu não acredito mais e já não tinha capacidade de olhar para o espelho. Eu olhava-me ao espelho e sentia vergonha de mim mesmo. Era assim que estava a minha alma, a minha consciência, porque pior do que vender o corpo é vender a consciência, é vender a nossa alma. E eu estava muito mal, estava a passar muito mal. Mas, graças a Deus, que numa certa noite ganhei coragem. E decidi, é hoje que eu vou tomar esta decisão de me despedir. Entreguei a minha carta de demissão, e não só foi a demissão de tempo integral, mas também a minha demissão de não colocar mais os pés numa instituição chamada Igreja Maná. Porque aquilo que eu estava a ouvir, o ensinamento, e ainda hoje, infelizmente é assim, são ensinamentos erráticos, ensinamentos que estão baseados em doutrinas que danificam a nossa vida. Eu irei depois explicar mais à frente, noutros episódios, dando exemplos de doutrinas que danificam a nossa fé, danificam a nossa vida. E por isso, hoje eu digo com toda a alegria do meu coração, infelizmente eu tenho que dizer assim, com toda a alegria do meu coração, não tenho mais saudades da Igreja Maná, não tenho. E eu fico muitas vezes assim, às vezes admirado com certas pessoas que saíram também da Igreja Maná e que quando as encontro, elas dizem assim para mim: a igreja como aquela, como a Igreja Maná, não existe. Ai, que saudades que eu tenho. E eu não consigo entender como é que alguém tem essa declaração. E eu fico a pensar para mim mesmo, essa pessoa ainda não conseguiu entender o porquê da saída da Igreja Maná, o porquê que eu não tenho saudades da Igreja Maná. Porque nada tem a ver com as pessoas em si, mas sim com o ensino que está a matar, a chamada morte na panela. E eu tenho aqui um livro comigo que é exatamente isso, Morte na Panela. Este livro foi escrito por mim há 15 anos atrás, veja só, há 15 anos atrás eu escrevi este livro, Morte na Panela. E neste livro eu retrato exatamente aquilo que são doutrinas que danificam a nossa fé, que traz morte espiritual para as nossas almas, para a nossa consciência.
E é por isso que eu não tenho mais saudades da Igreja Maná. Tenho lá muitos poucos amigos ainda, pessoas que eu amo de coração, mas saudades daquele ensino, esqueça, não tenho mais saudades. Poderei dizer assim que o bom ensino que se encontrou ainda na Igreja Maná foi nos primeiros anos, nos anos 80, os princípios dos anos 90 e pouco mais. A partir dali tem sido uma degradação, infelizmente. E eu digo isto sabendo que estou sujeito ao escrutínio, estou sujeito também a que pessoas me critiquem, mas eu digo isto de todo o meu coração e com profunda sinceridade acerca daquilo que eu creio que está a acontecer nesta instituição, que ajudou muitas pessoas, de facto, a encontrarem Cristo, mas também tem ajudado muitas pessoas a se afastarem de Cristo, o que é uma pena, o que é uma tristeza. E por esse motivo eu digo, não tenho saudades da Igreja Maná. A primeira coisa que quando nós saímos numa instituição assim, como a Igreja Maná, porque não é só essa que é assim, infelizmente, a primeira coisa que acontece quando alguém toma uma decisão destas, que é uma decisão difícil, principalmente eu como pai de família, 5 filhos, eu a pensar, como é que eu vou pagar as minhas contas? Aonde é que eu vou arranjar trabalho com esta idade que eu tenho agora? Pois, porque aqui em Portugal, infelizmente, com 40 anos já está velho. A não ser que você de facto lute, é difícil, por vezes, nós conseguirmos trabalhar naquilo que nós pretendemos trabalhar e naquilo que nós sabemos que gostamos de fazer qualquer coisa naquele sentido. Mas, por vezes, quando chegamos a uma situação destas, onde a nossa consciência é violada dia após dia, nós temos que aproveitar todo o tipo de trabalho que vem às mãos para fazer. Daí eu lembro uma escritura que diz, tudo o que vier à mão para fazer, faz de todo o teu coração. E é isso que eu tomei a decisão, de sair, de fazer o que quer que seja que aparecesse para trabalhar, desde que não fosse nada ilegal nem criminoso, eu estava disposto a trabalhar para trazer pão para a minha casa. Agora, uma das coisas, como eu dizia há pouco, que nós temos de estar preparados para quem toma uma decisão destas, é que todas as pessoas vão abandoná-lo. Eu fui abandonado por todos, fiquei sozinho. Eu, a minha esposa e os meus filhos foram os únicos que ficaram comigo e, claro, o nosso grande Deus, esse está sempre connosco todos os dias da nossa vida. Mas nós sabemos que nem sempre Deus... claro, vê se não me interprete mal. Tudo o que nós precisamos é de Deus. Mas nós precisamos de Deus e precisamos de pessoas também. Mas naquela altura nós fomos completamente abandonados. Fui durante muitos anos um dos principais bispos desta organização. Cheguei ao bispo de grau 5. O bispo de grau 5 é, de facto, o topo da hierarquia, porque só depois é o lugar onde o Jorge Tadeu ocupa, que é o apóstolo, não é? Esta é a nomenclatura que se usa naquela instituição. Então eu fui durante muitos anos bispo de grau 5 e eu tinha a carga e a responsabilidade de dezenas de igrejas em vários países. A minha esposa, a Célia, ela era responsável pelo Centro de Treino Internacional, onde a igreja, a instituição, treinava via online e não só, usando a tecnologia de satélites e da internet, e não só, mais de 15 mil pessoas. Portanto, eram muitas pessoas e muita responsabilidade. Como deve calcular, nós lidamos com muitas pessoas, conhecemos muitas pessoas, mas no dia em que chegou o conhecimento da nossa demissão, as pessoas abandonaram-nos por completo. Todas aquelas amizades que nós tínhamos lá dentro deixaram de falar connosco, foram proibidas de falar connosco. Nem sequer telefonar eles podiam telefonar. E até que a certa altura houve um dia que uma certa pessoa
tomou a coragem de me telefonar a saber se eu estava doente. Porque o que eles queriam saber é se eu de facto estava a morrer com cancro ou coisa parecida. Porque acredita-se naquela instituição que todas as pessoas que pedem admissão e que saem da instituição são rebeldes, são autênticos rebeldes. E como consequência, o rebelde fica amaldiçoado e vai acabar por morrer mais cedo. Então morre normalmente ou de cancro ou de um desastre qualquer que aconteça. E assim toda a gente fica feliz quando acontece isso, para provar a teoria deles, uma doutrina que não é de Deus, mas é do próprio homem, uma doutrina falsa que traz muito dano, que traz muito medo até de as pessoas se sentirem amaldiçoadas. O medo da maldição paira sobre a cabeça de todos aqueles que ainda não saíram e que estão a passar pelo mesmo que eu passei, porque também pairou na minha cabeça esse medo. Se eu sair posso ficar amaldiçoada, como é que vai ser? Ai, a minha vida. Então, essa era a questão que estava a acontecer. E as pessoas abandonavam-nos e deixaram de falar connosco pelo medo da exposição. Havia um controle e há um controle. E esse é um dos grandes problemas que está a acontecer hoje em dia, até na própria sociedade. As pessoas têm medo de expressar o que sentem, expressar o que acreditam, porque alguém lhes pode criticar e alguém vai gozar, alguém vai fazer qualquer coisa com aquilo que elas de facto acreditam. Então é preferível estarem calados para não abanar muito o barco. Mas como eu disse no primeiro episódio, chegou o dia e a hora em que eu e a Célia nos cansamos. Nos cansamos e dissemos, basta, não podemos continuar mais a viver isso. Este tipo de doutrina, este tipo de clima, porque isso está-nos a matar, está a matar. E é o que acontece, infelizmente. Em vez de haver vida, há morte. Em vez de haver alegria e fé, há medo. Medo da exposição, medo da maldição, medo que o grande chefe venha a saber que alguém contactou um rebelde. Ai de alguém que fala com o rebelde, fica tudo estragado. Então havia perseguição até nas redes sociais. O controle era tão grande que verificavam se de facto certas pessoas que ainda estavam a trabalhar a tempo integral, se continuavam a ser meus amigos ou não no Facebook. Veja só ao ponto que isto chegou. Veja só ao ponto que isto chegou. E é por isso que, de facto, eu acabei por escrever este livro, Morte na Panela, porque as coisas eram tantas e cada vez mais que é impossível estar calado. E este livro retrata bem isto. Ele está esgotado, estou a escrevê-lo novamente, estou a acrescentar coisas novas, porque, entretanto, fui aprendendo, os meus olhos foram-se abrindo, e a Igreja Maná não é o único fenómeno, infelizmente, que acontece. Muito mais organizações semelhantes, idênticas a ela, estão a operar hoje também, não só em Portugal, mas também nos Estados Unidos, no Brasil, em África, por vários países no mundo. É uma coisa absolutamente incrível. E porquê? Porque tudo tem a ver com a doutrina que eles acreditam, a doutrina que por vezes pode até começar bem, mas depois começa-se a desviar do alvo, porque o alvo é sempre Cristo, e começa-se a desviar aos poucos, até que o alvo é o homem de Deus é o alvo é o homem de Deus, em que é como se o homem de Deus substituísse Cristo na vida dos crentes. É Deus no céu, é o homem de Deus aqui na terra, que é o elo de ligação para os crentes. Então não é mais a Fátima, não é mais Maria, agora é o apóstolo fulano tal, é o bispo fulano tal. Esses sim são os mediadores entre Deus e os homens. Claro que isso é errado, não é? Estou só é uma ironia minha, estou a ironizar, mas o que eu quero dizer, meus amados, meus queridos amigos, é que nós temos que abrir os olhos, porque só há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Jesus Cristo é que é o Senhor. Glória a Deus. Muito bem. Agora, o que é que aconteceu com esta saída toda, com este abandono de todas as pessoas?
eu e a Célia, nós tivemos que fazer um reset à nossa mente. Assim como se fazem resets aos computadores, eu tive que fazer um reset à minha mente. Eu precisava, conscientemente eu sabia, eu preciso de fazer este reset. Precisava de fazer, outras palavras assim mais portuguesas, precisava de fazer uma purga. Eu precisava de purgar tudo aquilo que causou veneno dentro do meu coração. Como eu disse no início deste vídeo, eu sentia-me como um prostituto. Um prostituto, eu só não vendia o meu corpo para prostituir, mas vendia a minha consciência. Eu tinha consciência que eu estava a ensinar coisas que eu não acreditava naquilo, mas tinha que cumprir ordens, tinha que seguir as regras. E aquilo estava-me a incomodar de uma maneira absolutamente danosa, doentia. Eu estava a ficar doente, aí sim estava a ficar doente. Graças a Deus pela força que Deus me deu para tomar a decisão de sair. Não é fácil, garanto-vos que não é fácil. E se você está a passar por situações idênticas à minha, quer seja na Igreja Maná, quer seja numa outra igreja qualquer, lhe garanto que não é fácil, é doloroso o processo, é muito doloroso. Então eu precisava de fazer esta purga e tive a sorte de conhecer outras igrejas bem diferentes. E aqui é muito engraçado porque quem está dentro de uma instituição assim sempre acredita que essa instituição é o máximo, é o top, não há melhor que aquilo. Aquela é a única igreja que está a fazer tudo certinho, todas as outras não prestam para nada. Esse é o sentimento de quem vive num ambiente destes, num ambiente que não é nada espiritualmente saudável. Mas era assim que eu vivia. Eu achava que a Igreja Maná era o máximo, que não havia uma igreja tão bem organizada como aquela, com hierarquias, com mil e uma coisa fantástica, parecia uma autêntica e parece uma autêntica empresa. Então, quando eu comecei a conhecer outras igrejas, os meus olhos nem estavam a acreditar no que estavam a ver. Porque eu comecei a ouvir e ver coisas tão bonitas que há tanto por aí, mas que estão ocultas, que ninguém sabe que isso existe. Há muitas pessoas a fazer trabalhos maravilhosos dentro das igrejas. Há igrejas a fazerem trabalhos absolutamente incríveis, com gente honesta, sincera, com pessoas realmente, não são perfeitas, mas são pessoas que anunciam Jesus Cristo. Jesus é que é o carro-chefe, por assim dizer. Não é o apóstolo fulano de tal, não é o bispo fulano de tal, é Jesus. Jesus é que é o Senhor, glória a Deus. Então, quando eu comecei a ver outras igrejas e ouvir outros pregadores que nunca ninguém falava deles, a ler também outros livros maravilhosos que há aí para nos abrir os olhos. Isso é outra questão muito interessante, que nessas organizações, como a Igreja Maná, nós só podemos ler os livros que são autorizados a ler. Porque se nós quisermos ler outro tipo de livros, temos que os ler às escondidas. Porque se alguém sabe que nós estamos a ler um livro que não é autorizado, somos logo conotados como rebeldes. Este é o espírito e o ambiente que se vive numa organização assim, infelizmente. Mas quando eu saí, comecei a ver outras coisas, glória a Deus, a minha mente teve uma explosão de alegria e de ver outras coisas completamente incríveis que a Palavra de Deus nos ensina, que nada tem a ver com aquilo que era as últimas dezenas de anos da Igreja Maná. Nada tinha a ver com aquilo. Então eu lembro-me, por exemplo, quando a certa altura fui aos Estados Unidos, a uma cidade chamada Lancaster, que fica no estado da Pensilvânia, e nessa cidade tem lá um tabernáculo do tamanho real, tabernáculo igual àquele que vem descrito em Deuteronômio, por exemplo, não é? Que é o chamado tabernáculo de Moisés. E então eu lembro-me como se fosse hoje que estava a visitar aquilo, estava lá o guia
a falar e a mostrar o lugar santo, o Santo dos Santos, o átrio e aquelas coisas todas do tabernáculo. E depois terminou a apresentação e ele deu espaço para perguntas, quem quisesse fazer perguntas. Então eu fiz uma pergunta. E a pergunta que eu fiz foi assim: olha, está a faltar ali nas vestes do sacerdote, tinha lá um boneco a simbolizar o sacerdote, está a faltar ali a corda, uma corda, porque a palavra de Deus diz que se algum deles, por qualquer motivo, morresse, ninguém podia entrar no Santo dos Santos. Então tinham que puxar o sacerdote e tinham essa corda para puxarem por ele, se ele morresse lá por qualquer motivo. E o rapaz, o guia, disse-me assim: não, isso não é verdade, não existe corda nenhuma, as escrituras não mencionam corda nenhuma. E para já nunca nenhum sacerdote morreu nos Santos Santos, portanto isso não é assim. Bem, eu fiquei chocado e pensei assim: este rapaz, quem é que ele pensa que é? Lá está, e os restos ainda que vinham, aquela purga que eu tinha que fazer, não é? Porque às vezes nós que estamos nestas organizações achamos os maiores que sabemos tudo. Então eu pensava assim para comigo: quem é que este rapaz pensa que é? Ele não sabe o que é que está a dizer. Eu vou ao carro buscar a minha Bíblia e vou-lhe provar a ele que os sacerdotes tinham de facto uma corda e se eles morressem eram puxados. Bem, fui para o carro, comecei a desfolhar a Bíblia à procura dos tais versículos para provar ao rapaz. Eu andava para a frente, para trás, para a frente e não encontrava os versículos. Eu pensei: não pode ser, então, mas eu sei que eu já estudei isso, porque eu estudei até, veja só, numa escola bíblica. É verdade, numa escola bíblica é ensinado por professores bem conhecidos a nível mundial. E eu jurava para mim mesmo que havia versículos a falar daquilo. Até que depois descobri, e depois lá uma das pessoas lá me explicou melhor, que isso nunca foi assim. Bem, eu apanhei um choque que você nem pode imaginar. Uma coisa destas, não é? Você pensa assim: era só uma corda. Pois é que você não sabe o que é que aquilo implicaria ou implicou no meu coração. Eu estava tão chocado por me sentir enganado, por eu acreditar numa coisa que na verdade nunca existiu. Em nome de Deus me foi ensinado, mas nunca existiu. Eu chorei imenso naquele dia. Fui para casa e eu disse à minha mulher: eu nunca mais ponho os pés numa igreja. Eu não quero saber de igreja para nada. Estou farto disto. Este pessoal só sabe enganar. Eu estou cansado. Eu já não sei mais em quem é que eu vou acreditar. E esta foi a minha reação. E chorei. Não conseguia dormir. E chorava a noite toda. Até que a uma certa altura da noite, de madrugada, eu não vos posso dizer se eu ouvi uma voz. Não sei, meus amigos. Eu só sei uma coisa. É que algo aqui dentro do meu coração falou. Foram palavras de repreensão, mas ao mesmo tempo eu sentia assim um carinho para comigo. E a repreensão era assim: a culpa é tua. A culpa é tua porque tu acreditas em tudo o que falam em nome de Deus, mas tu tens de ter cuidado, tu tens que analisar. E há quanto tempo é que tu não lês a Bíblia? Era assim a pergunta. Mas não era uma coisa tipo assim, que eu me sentisse assim, parece que estavam-me a bater. Não, nada disso. Eu sabia que era algo que era uma repreensão. Eu estava a ter consciência que eu é que estava errado. E eu disse assim a Deus: Senhor, eu te peço perdão. Eu te peço perdão porque, de facto, a culpa é minha. Nós colocamos muita expectativa em cima das pessoas. Olhamos para as pessoas como se elas fossem quase perfeitas, semideuses. Muitas vezes olhamos para as pessoas como se elas substituíssem Deus na nossa vida. E achamos que só por andar com essa pessoa que já está tudo bem, que nem sequer precisamos de orar, nem sequer precisamos de ler mais a Bíblia, porque era, infelizmente, a minha realidade dos últimos anos. Eu já nem lia a Bíblia, eu já nem orava, porque bastava andar só com o homem de Deus, já tinha a unção toda. Era assim que se acreditava. E eu acreditei nisso.
E até preguei e ensinei essas coisas, essas tretas todas. Infelizmente. E eu estava tão arrependido naquela noite a chorar e a pedir a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Perdoa-me, Senhor. Eu falhei. A culpa é minha. A culpa não é do Jorge Tadeu, a culpa não é do fulano tal. Não, a culpa é minha. Porque eu é que tinha que ir verificar se aquilo que estão a ensinar, se este ensino tem a ver com a Bíblia ou não. E eu não estava a verificar. Eu pedi perdão a Deus e disse a Deus: Senhor, dá-me uma oportunidade de levantar a minha vida. Dá-me uma oportunidade, Senhor, e eu prometo que eu vou voltar a ler a Bíblia como se estivesse a lê-la pela primeira vez. E peço ao Espírito Santo, que é o maior professor de todos, que me abra os olhos para que eu entenda o que eu estou a ler. Para que eu entenda, para que se faça luz no meu coração. Para que eu não seja mais enganado por ninguém e não ande a enganar outros. Que este é que é o problema, este é que era o dilema dentro de mim. Eu sentia-me mal. No início eu estava a dizer a vocês, eu sentia-me como um prostituto. Porque por um lado eu estava a falar de coisas que eu já não acreditava mais, e quando chegou a esta altura, já depois de sair, estando eu na Pensilvânia, na cidade de Lancaster, a ouvir aquele guia a falar sobre o tabernáculo, e quando eu verifico que o guia é que tem razão e eu é que estou errado, eu entrei num choque que ninguém pode imaginar. Porque eu comecei a perguntar assim: se eu estou enganado aqui, em que mais é que eu estou enganado? Este é que era o meu dilema. Em que mais é que eu estarei enganado? E esta experiência que eu tive em Pensilvânia tem agora cerca de, mais ou menos, 14, 15 anos. 14 anos. 14 anos. Há 14 anos eu posso dizer-vos a vocês, amados, eu voltei a nascer de novo. Eu voltei a nascer de novo. E me arrependo diante do Senhor e peço ao Senhor: Senhor, dá-me uma oportunidade para eu voltar a ler a Bíblia, mas ler com olhos de ler, ver com olhos de ver, ouvir com ouvidos de ouvir. E eu preciso que me ajudes a entender, para que eu não ande mais enganado, nem ande a enganar outros. Este é que era o meu grande dilema na altura. Um grande dilema. E dou graças a Deus porque foi um grande abalo, mas valeu a pena. Porque desde então até aos dias de hoje eu tenho encontrado muitas outras coisas, mas muitas mesmo, que eu estava também enganado. Os meus receios confirmaram-se, ou os meus medos confirmaram-se. Em que mais eu que estarei enganado, Senhor? E tenho vindo a descobrir. E dou graças a Deus por descobrir. Ao início eu sinto vergonha. Como é que foi possível eu crer daquela maneira? Como é que foi possível eu ter ensinado daquela maneira a outros? Mas, por outro lado, é uma vergonha para arrependimento. É uma tristeza para arrependimento. E logo a seguir vem a alegria do Espírito de Deus. Torna-me a dar a alegria da tua salvação. Orava o Rei da Vida, Deus. Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. E foi o que aconteceu. Desde então, a alegria da minha salvação nunca mais saiu do meu coração. Porque até a questão da salvação já estava sendo posta em causa. Mas glória a Deus, hoje eu estou certo, como 2 mais 2 são 4. Hoje estou tão certo como eu estou vivo e aqui a falar para vocês hoje. Que eu estou salvo, sou um filho de Deus. E que um dia irei viver com o Senhor para sempre. Glória a Deus. E isso ninguém me pode tirar. Nem o mundo, nem o diabo, nem nenhum homem intitulado semideus, o que quer que seja. Ninguém me vai mais tirar esta certeza da minha salvação. E pronto, terminamos aqui este episódio
e até ao próximo episódio. Um grande abraço, Deus te abençoe.